Boa tarde, meus amigos. É uma alegria grande, como todos os sábados, estar aqui com vocês para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos. Vamos estar juntos aí refletindo sobre temas relevantes, muito bons. Lembro que falamos ao vivo todos os sábados, de 17 às 18 horas, direto dos estúdios Cinevídeo, que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Sempre lembramos aqui, meus amigos, da importância da participação de vocês. Estar junto, não é isso, Luiz? Participando com perguntas, dúvidas, comentários, que poderão ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrisco.com, ou também através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Melhoramos um pouquinho o caractere, né? A produção deu um up nos caracteres, agora estão bem nítidos e você vai poder anotar com calma. Na semana passada, lembramos sempre, bom ressaltar, que os nossos programas, nossa proposta é uma proposta de gênero universalista. A gente vai estar sempre aqui falando, refletindo sobre ciência, filosofia, religião, em especial a parte espiritual, a doutrina espírita. Somos espíritos, não é isso, Luiz? E nos aproximarmos, pautarmos as nossas reflexões dentre, levando em consideração esses pilares, né? Pluralidade dos mundos, imortalidade da alma, as leis que nos regem, a coisa fica mais tranquila de se assimilar. Na semana passada, o nosso tema foi depressão, perturbações espirituais externas e internas. Um tema também muito, muito relevante. Vimos aí que os caminhos, né, para que encontremos as soluções ou as saídas ou a melhor maneira de combater essa desilusão pela vida, né? Sair desse preto e branco, dessa coisa ruim, obscura, amarga, triste, para pautarmos a nossa existência dentro de um colorido maior, mais sutil, caminhando sempre aí em direção aos nossos objetivos mais altruístas. Hoje, Grécia, nosso tema de hoje, aí vamos refletir, falar sobre a Grécia, sobre, né, sua história, seus filhos ilustres, sagrados, né, que nos trouxe aí, pautou para a humanidade tantos ensinamentos aprofundados, caminhos para suavizar a nossa existência aqui na Terra, né, Luiz, nas nossas encarnações. São histórias, são ensinamentos muito aprofundados. Como dissemos, em todos os nossos programas, falamos um pouquinho nos bastidores que a gente vai pautar algumas reflexões aí, lembrando do nosso primeiro programa, né, quando fizemos a apresentação do programa. Porque o objetivo maior é refletirmos a respeito das mensagens que nos chegam de tempos em tempos. Como falamos, a humanidade recebe divinamente a vontade do nosso Criador, né? Nós temos espíritos iluminados que vêm de tempos em tempos nos trazer, nos mostrar aí qual a melhor maneira de trilhar esse nosso momento em Terra. E na Grécia tivemos muito, né, Luiz? A cultura, os ensinamentos, toda a parte filosófica da história, e muito importante sabermos que nós somos espíritos e alternamos entre os dois planos de tempos em tempos. Então, nós já tivemos muitas encarnações passadas. Daí a importância de termos esse conhecimento, nos aprofundarmos na nossa história. Senão, se ficarmos com um vão aí, né, de onde viemos, quem somos, né, de onde
qual a nossa essência, o que estamos fazendo aqui, porque a gente sabe que há uma arquitetura nisso tudo. Né? Então, provavelmente estivemos em vários pontos desses da história aí, fizemos parte, né, espiritualmente, dentro de algum desses pontos, daí a importância de conhecermos. E esses ensinamentos que vamos refletir hoje, vale muito para suavizar aí essa jornada aqui na Terra, né, Luiz? Seja bem-vindo, excelente estar aqui com você, muito bom. Obrigado, William. Boa tarde, pessoal de casa. William, falar de Grécia é falar de um planejamento muito superior ao que nós pensamos. Porque não há nada no nosso dia a dia que não tenha sido previamente planejado. A Grécia foi apenas uma das grandes civilizações que contribuíram para nós estarmos hoje aqui com uma série de conhecimentos bem explicitados através do bem significativos, né, bem Luiz? Significativos. Muita coisa ainda atual, né? Muito atual. Coisa. A gente ainda usa muita coisa. Muito atual. E se nós formos voltar um pouquinho atrás, não só a Grécia, mas também a Índia e o Egito, né? Foram grandes civilizações nas quais houve uma grande ebulição de conhecimentos que nós podemos dizer que eram... metafísicos, transcendentes. Exatamente, mas que poucos tinham esse conhecimento. Existia uma ciência secreta. Apenas alguns poucos iniciados tinham acesso a esse conhecimento. E a Índia, que milenarmente é uma das mais antigas civilizações que nós juntamente temos, com o Egito, né, o que a gente tem de registro. Eles trazem muitos conhecimentos que de alguma forma foi passado para os gregos. Beberam muito nessa água, né? Nessa água, né? Fonte. Beberam nessa fonte, como você fala. E esse conhecimento, até hoje, chegaram ao Espiritismo transformado em sabedoria que não está agora restrita apenas a poucos iniciados. Hoje, o Espiritismo traz para a gente um conhecimento mais vasto, mais simplificado. Allan Kardec teve a preocupação de codificar, de simplificar, para que cada um de nós tivéssemos acesso, não só o culto, não só aquele que tem muito conhecimento e sabedoria no mundo material, mas para o simples também ter acesso a ele. Foi humanizado, foi simplificado. O mais humilde, né? Uma forma mais simples. Né? Até as próprias parábolas, elas tinham um conteúdo que às vezes nós tínhamos dificuldades de interpretá-la. Hoje nós ainda temos dificuldade de interpretá-la. O Espiritismo, ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma série de elucidações para que nós consigamos interpretá-las, né? Então, falar de Grécia, que realmente já se fala que na época Olímpia, Delfos e algumas cidades eram um reduto, né, William, de sábios e de pessoas que estudavam não só a natureza exterior, mas ela tinha a preocupação de estudar a alma. Era o amor da sabedoria, né, ao saber. Né? E curioso falar da Grécia que nesse mesmo período existiam cidades, Esparta, Atenas, que viviam na agressividade, nas lutas sangrentas, ou viviam na sensualidade. Ou seja, o mundo profano, como ele é. E existiam também, em outras cidades, pessoas preocupadas com o estudo, preocupadas em ver uma forma diferente da vida, que não é só viver a vida como a matéria pode nos oferecer, né? O que a matéria pode nos oferecer. E esses ensinamentos, eles foram, de alguma forma, sendo passados de uma forma um pouco velada, através dos cânticos, através dos poemas, através da arte, né? A arte trazia ali por trás, pela beleza de passar o conhecimento para nós, passava de uma forma, não só o lado grotesco da matéria, principalmente passava esse lado que olhava para dentro das pessoas aquilo que elas tinham de valor, e não apenas a matéria como nós vivemos hoje, que lá atrás talvez fosse até um pouco mais primitivo, né, William? Que as pessoas se matavam com mais facilidade do que se matam hoje. Era mais assídua, né?
Eu acho que eu chamo primitivo porque era mais primitivo, as pessoas se matavam com mais facilidade. Não que hoje nós não nos matemos, né? Mas eu acho que em menor grau. Hoje já há uma... Existe um... melhorou um pouquinho. A gente não pode olhar só o mundo atual achando que as coisas estão ruins e não houve melhora, porque não é verdade. Melhoras aconteceram muitas, principalmente pelo aspecto tecnológico, pelo conhecimento, pela razão, pelo raciocínio, vamos dizer assim, não pela razão. Mas o lado moral, nós continuamos ainda sofrendo dificuldades, as mesmas dificuldades que há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, se falarmos da Índia, do brahmanismo, nós temos ainda esse lado moral limitado, ainda não fazendo uso completo do conhecimento que nós temos. Basta dizer que a Índia, com todo o conhecimento secular que ela tem, milenar, nem secular, é milenar. Nossa, milênios, ela ainda assim descambou para a divisão por castas, que é uma das maiores irregularidades do tratamento do ser humano. Perdeu a essência, né, do verdadeiro conceito, né? Perdeu. E, no entanto, o conhecimento está lá na Índia. A Índia, na verdade, foi uma das primeiras civilizações que buscaram o conhecimento através de Krishna, através de Buda, esse conhecimento do interior, né, William? Como você colocou bem, Luiz, essa sabedoria, né, transcendente, metafísica, sair um pouco do denso, ir para o mais sutil, né, buscar um pouco mais a essência, a nossa verdade, a nossa realidade. Como a gente falou, o Egito, a Índia, trabalhava muito isso, né? Hermes lá atrás, toda a literatura, o Mahabharata, né? Bhagavad Gita, a gente vê aí os ensinamentos crísticos aflorando, né? A essência sendo apresentada. Olha, nós somos muito mais do que esse corpo físico que aqui estamos. Nós temos um propósito maior, né, do que só os desejos e os anseios da matéria. Nós temos um comprometimento com o divino, com o sagrado. Então essa essência, essa fonte, se assim podemos dizer, né, sublime, sagrada, influenciou muito a Grécia. Os amantes à sabedoria gregos, que a gente vai falar de alguns deles, tivemos vários, né? Foram até essa fonte, beber dessa água, né? Não descobrir, mas vivenciar, presenciar, intuir esse outro lado, esse lado além, né, do plano físico, para poder mostrar para a humanidade o comprometimento, o rastro espiritual que precisamos deixar em todas as eras, né? Em todos os momentos. Só que era um momento, como você colocou bem, Luiz, um pouco conturbado, porque essas informações, elas não eram informações fáceis de assimilar. A maturidade das pessoas também, né, William? Exatamente. Não eram fáceis porque eram um pouco veladas e tinham outro componente, a maturidade. E não é maturidade de conhecimento, é maturidade espiritual. Isso, William. Exatamente, é isso aí. Hermes já falava, né, aquela frase bem colocada, né, que os lábios da sabedoria só falam aos ouvidos do entendimento. Então, tinha-se muito aquele grupo de pessoas que se reuniam para falar dessas coisas metafísicas, né, da essência da coisa, da parte mais oculta, do saber de fato, né, essa essência desses conhecimentos. E isso não era bem visto por algumas situações, né? A parte material se opunha muito a isso. Tanto é que houve muitas perseguições a vários sábios da época, filósofos da época, que sofreram muitas perseguições, justamente porque
quando você leva a verdade, que Jesus já veio 2000 anos depois de milênios, né, dizer que quando você tem a verdade, essa verdade te liberta. E se eu te quero como meu escravo, se eu te quero você me servindo, se eu quero manipular, eu vou fazer de tudo para essa verdade não chegar até você. Não é isso? Há uma resistência natural à mudança, né? Não só naquela época, como hoje. Nós somos resistentes a qualquer mudança que o nosso raciocínio, o nosso costume, o nosso hábito... comodidade, né? Bate de frente com ele. Então, aquilo que é cômodo para nós, ser o pensamento natural, aquilo que nos traz conforto, quando de alguma forma nos traz reflexão que nos incomoda, que nos traz dor, que nos indica que nós não somos tão bonitos quanto nós achávamos que nós somos. Não somos bonitos, vítimas. Que nós não somos vítimas. Coitados. Não somos coitados, mas somos algozes muitas vezes, né? Então, essas mudanças são difíceis e eram difíceis lá atrás. E como nós sabemos que Moisés, naquela época, Moisés já está bem mais à frente dessa história, né? Que Grécia antecede muito a Moisés. Então nós imaginamos, Moisés teve uma série de dificuldades com o povo que ainda amava símbolos, né? Como é que é? O símbolo do touro, né? De ouro, né? E imagine muito mais atrás, há mais de 1000, 2000 anos atrás, como a coisa funcionava. Então é muito difícil, sim, é muito complicado. Mas a verdade aquela verdade lá de trás, hoje está disponível para a gente, William, muito mais ampla, muito mais fácil de ser vivenciada, se nós fizermos as escolhas certas. Isso, temos o caminho assim. E repara, Luiz, que a mitologia grega, os ensinamentos, né, as histórias que Jesus também, né, trouxe através das parábolas, justamente para facilitar esse entendimento, e todas elas, o que ficava explícito, né, o que ficava transparente à vista, era justamente essa luta, essa briga, essa intriga com o eu interior, né? Ou seja, mostrando para nós, olha, isso, estamos falando aqui há milênios, anterior à vinda de Jesus aqui. Essa briga conosco mesmo. Ou seja, os nossos inimigos estão dentro de nós mesmos. Verdade. Né? Nós somos o perigo para nós mesmos. E olha que isso desde a antiguidade. E o mais interessante é que, às vezes, Luiz, entregamos armas para esses inimigos. Armamos esses inimigos, fortalecemos esses inimigos, alimentamos esses inimigos. Verdade. E a gente vai ver aqui, desses ensinamentos dos filósofos gregos iniciados, espíritos altamente elevados, com uma função muito grande dentro da arquitetura divina, nos alertando para isso, né? É aquela sacudida, olha, né? Conheça-te a ti mesmo, conheça a verdade, ela que vai te libertar. Verdade. Né? Ela que vai te tirar desse abismo, ela que vai te tirar dessa caverna, dessa escuridão. É verdade, William. Né? A produção terminamos aí, acho que... Eu não estou querendo nem começar. Não esqueça de mandar perguntas, WhatsApp ou e-mail, ou também no mural, no portal da Rádio e da Rede Brasil Espírita. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Tema para reflexão, a Grécia. Estamos falando da Grécia Antiga, né? Seus filósofos, a essência, né, da história grega. Porque hoje há uma diferença muito grande para a Grécia atual. Muita coisa se perdeu, como falamos aqui. Sabemos que são ciclos que vão fechando na humanidade, os ensinamentos ficam, mas infelizmente há uma escolha da própria humanidade em crescer um lado da asa mais que o outro, né? Então os voos ficam, a parte moral sempre fica mais difícil, freia-se mais, né, Luiz? E essa perda, William, que você comentou, não é uma perda desse conhecimento porque a espiritualidade não quis que fosse ampliada. Simplesmente nós fizemos escolhas em algum momento do tempo, em alguns momentos do tempo, pelo nosso livre-arbítrio, onde o ser humano deu preferência não às coisas da alma, não às coisas do espírito, ele deu preferência às coisas da materialidade, buscando se organizar, se estruturar, como se essa vida fosse a eterna, como se essa vida aqui, que nós sabemos que ela é temporal e ela vai se acabar em algum momento, como se ela fosse o grande reinado dele. E aí construiu castelos de areia, Exatamente. porque esses castelos desmoronam quando acaba a nossa vida, e quando a gente vai ter contato novamente com a erraticidade, a gente vai ver uma outra realidade que é completamente diferente daquilo que nós vivemos aqui. Não tem base, né, Luiz? Exatamente. Não tem estrutura, né? Exatamente. E como na cultura grega, há um tempo, né, se cultivava esse amor pelos deuses variados, né? Os politeístas, né? Os politeístas. Era o deus da lua, do sol, e de um determinado tempo... Eles tinham deuses para tudo, né? Era deuses da natureza, era deuses que às vezes eram animais. A coisa... É diversificado, né, William? A coisa ficou... porque não tinha, na verdade, uma explicação científica para aquilo, né? A coisa estava muito ainda voltada para essa submissão, né, aos acontecimentos da natureza. Então, depositavam as crenças em cima daquelas reações da natureza. E nós tivemos, na história da Grécia, em Mileto, uma cidadezinha que também hoje faz parte da Turquia ali, mas era uma ilha também grega, tivemos Tales. E Mileto era uma cidade da tecnologia, era uma cidade mais voltada, ou seja, inicia-se aí, se podemos dizer assim, ou pelo menos tem grandes rastros desses estudos mais aprofundados, tecnológicos, ou seja, estuda-se mais, através de Tales, esses fenômenos da natureza, um conhecimento maior da terra, ar, água. E aí as informações começam a chegar com mais precisão. E Tales tinha uma intuição muito forte, e como falamos aqui inicialmente, ele vai numa fonte, né, sagrada para beber dessa água divina. Buscar a essência para trabalhar tudo isso. Os fenômenos da natureza, trabalhar essa parte transcendente. Ou seja, sair do mundo material e fazer uma junção desses conhecimentos. Vai até o Egito para trabalhar a essência da coisa. E aí, traz muitos conhecimentos para a Grécia nesse momento, onde começa-se a pautar a pluralidade dos mundos, começa-se desde essa época, né, William? Desde essa época. Não é coisa nova do espiritismo, né, William? Começa a pautar, Luiz, a imortalidade, né? Ou seja, claro, já vinha muitos conhecimentos, muitas elucidações lá de trás, mas aquele era um momento que ainda, né, aquele amor a muitos deuses, aquela coisa do presente, começa a trazer um outro sentido para a humanidade naquele momento. E
influenciou Pitágoras. Influenciou Pitágoras. E Pitágoras, a gente sabe que, além da profundidade da matemática, do teorema de Pitágoras, muito famoso, a parte metafísica aflorava muito espiritualmente em Pitágoras. Né? Tinha uma intuição muito forte. Uma intuição muito forte. Não era só conhecimento. E uma missão muito forte que a gente sabe. Né? Veio pautado para fazer muitas mudanças. Mudanças essas na estrutura, na essência da humanidade. Né? Veio pautar coisas que Allan Kardec, Chico Xavier hoje, no dia a dia, nos diz. Veio dizer que aqui o mundo físico é passageiro. Veio dizer, olha, Pitágoras lá, veio dizer que aqui, olha, humanidade, esse momento que a gente está vivendo, que o corpo está encarnado, ou seja, que a alma está encarnada, está num corpo físico, é o momento para despertar as virtudes. Olha, isso Chico Kardec. Viu, né? Aproveita esse momento. Esse momento não é para festa, não. Esse momento é para lapidar a alma, melhorar os sentimentos. É um momento de aprender a amar, é um momento de saber que tem um divino. É um momento de saber que temos um comprometimento. Opa, tem leis aí divinas que nos regem. Muitos aprendizados ele trouxe de Tales, aprendeu com Tales, conviveu ali. Que Tales foi lá no Egito para buscar. São pequenos elos na história, né, William? Porque... Que vão fazendo um todo, né? Que fazem um todo e vai dando corpo, né, William? Você pode ver que nada... Não está solto. A gente se preocupa de viver uma vida de 70 anos como se ela fosse um infinito, quando a história da sabedoria divina e que, a nosso favor, para a nossa evolução, ela vem sendo construída há milênios. E às vezes nós queremos ser doutores e conhecimentos, ou sendo, vamos dizer assim, orgulhosos de um conhecimento tão pequenininho do que nós temos, quando na verdade a sabedoria divina é muito maior do que aquilo que nós temos de conhecimento hoje. E é de uma imensidão, né, Luiz? É uma imensidão. Falar de Pitágoras, você vai seguir à frente, mas outros beberam do conhecimento de Pitágoras gradativamente em outros momentos, né, William? Então, essa informação, ela ainda está reduzida, mas ela não se perdeu na sua essência. Ela está sendo trazida até os dias atuais, né, William? Isso aí existe, a gente sabe dessa arquitetura. Há uma arquitetura divina, há uma programação sagrada, sacralizada, que precisamos mais atenção, porque nós fazemos parte desse projeto divino. Nós somos parte integrante desse projeto. Esses ensinamentos, quando chegaram, essas elucidações, foi para toda a humanidade. Não estava restrito a um determinado grupo. São ensinamentos e vontade do nosso Criador, para que encontremos a melhor maneira de estar aqui nesse momento na Terra e aproveitarmos o que viemos fazer. Não jogarmos na lata de lixo essa oportunidade, que é a oportunidade sagrada, divina. A fila está grande, porque esse é o momento, como Pitágoras elucidou, passou a informação, que é o momento que precisamos aproveitar. É uma dádiva divina. Melhore os seus sentimentos. Aprenda a lidar com as situações. Eram amantes, Luiz, do saber. O objetivo, o foco dos ensinamentos, de todos esses, mas a gente está falando, pautando agora Pitágoras, era encontrarmos o porquê. Essa era a indagação. Por que somos assim? Por que agimos dessa maneira? Por que tendemos a satisfazer os nossos desejos mundanos da matéria? Por que damos vazão, continuamos e insistimos nas ilusões, sabendo que tudo é efêmero, tudo é transitório, tudo vai passar? Era isso que eles vieram nos alertar.
Opa, por que você faz isso? Por que dessa atitude, dessa ação? Não é? Por que desse caminho? Lembra quem você é? Você é um espírito que alterna de tempos em tempos com um objetivo. É preciso ter um ideal. Qual é esse seu ideal? E hoje estão perdidos, né, esses conceitos. Né? O curioso é, alguns temas que hoje para nós são conhecidos, que nós falamos de fluido universal, eles comentavam sobre a questão do fluido universal com outro nome, chamavam de fluido imponderável. Ou seja, hoje o fluido universal, que nós sabemos que é formador de tudo que é matéria, que é para a formação dos mundos, de todo o corpo, e qualquer matéria é formada através desse fluido, né, dos mundos, eles já discutiam e já estudavam nessa época sobre o fluido imponderável. E além disso, na época ainda de Pitágoras, se falava sobre as pitonisas, aquelas que eram clarividentes, que eram videntes, que conseguiam enxergar mais à frente e anteviam, adivinhavam coisas que viriam a acontecer. Ou seja, nós estamos falando de conhecimentos de clarividência e de vidência, coisas que são muito conhecidas para nós hoje, atuais, mas que eram estudadas há milênios atrás. Olha que coisa interessante. São conhecimentos que não foram criados ou inventados por Allan Kardec ou pela espiritualidade em meados de 1850. Pelo contrário, já existiam. Nós só foi reforçada segundo uma característica onde o mundo espiritual nos trouxe a experiência mais ampla de ouvir os espíritos ou de ver alguns fenômenos acontecendo numa época na França em alguns lugarejos, né, William? Então isso foi o quê? Uma exemplificação daquilo que foi vivido lá atrás. E Pitágoras começou com isso, né, William? É o que você disse, hoje a gente ainda tem essa proximidade da espiritualidade maior, influenciando cada vez mais próximo, né? E o que a gente vê é que muitos, ou a grande maioria, tende a se afastar, né? A gente sabe que tem uma influência muito grande do plano espiritual no nosso dia a dia. Kardec diz isso, né? Muito mais do que a gente imagina. Agora, essa influência, ela pode ser, né, para onde tendemos. Pode ser também para o lado mais difícil, para o lado mais complicado. E o curioso, ele só complementando o que você está falando, é que essas pessoas que naquela época praticavam esse conhecimento ou tinham essa iniciação, eles diziam que esse conhecimento trazia uma profunda paz, uma tranquilidade, um equilíbrio maior, porque eles começavam a ver um mundo diferente dos demais, no sentido de que os sofrimentos, as dificuldades e as provas que passariam teriam um sentido diferente. Isso. Né? Muda o cenário. Um outro cenário que não é um cenário que se perderia após uma existência. Ele seria, de alguma forma, um complemento a outras vidas que haveriam de existir após aquela que eles estariam vivendo. Pitágoras pautava muito isso, né? Volta para os conhecimentos internos. Pauta a tua vida na razão e no saber, né? Ou seja, fé e conhecimento. Por que está acontecendo isso? Se a gente sabe que existem leis que desde essa época, Pitágoras e Tales, leis universais que nos regem, nessa época mais explícito, porque a gente sabe que é bem anterior a isso, as leis universais. Olha, somos regidos por leis universais, ou seja, vai haver uma evolução, independente da minha vontade, da sua, independente da vontade de todos. Estamos para progredir. De uma maneira ou de outra, as coisas vão acontecer. E nós temos a escolha de fazer pelo sofrimento ou pelo amor. Dor ou amor. Tem dois lados aí a escolher. E Pitágoras diz, olha,
Fé e conhecimento. Se você tem o conhecimento, sabe quem você é, de onde você veio, qual o seu propósito, o que você está fazendo aqui, como é que são as leis divinas, causa e efeito. Vou colher o que eu plantei. Opa, então se eu vou colher o que eu plantei, eu tenho que, querendo um resultado melhor, eu tenho que automaticamente modificar as sementes que eu estou jogando, que eu estou plantando. Esse entendimento que ele falava. Né? Se você se conhecer, ter ou estar pautado dentro de uma verdade divina, não o momento do corpo físico, nesse mundo material, as coisas tendem a ficar mais suaves. Né? E Sócrates, na verdade, bebeu desse conhecimento, né, William? E teceu a grande máxima lá do conhece a ti mesmo. Né? Conhece a ti mesmo. Pautando essa essência né? Só foi um momento que houve uma grande divisão também na filosofia, né? Porque a filosofia vinha pautada, apesar de vários conceitos de Pitágoras dentro da parte essência da coisa, né, do trato com a outra pessoa, com o ser humano, mas Sócrates vivenciou mais isso, né? Evidenciou talvez mais na sua vivência, que era o tratamento com o outro, né, com o nosso irmão de caminhada. Eu acho que ele popularizou mais esse conhecimento, né, William? Ficou mais... Abriu um pouco mais o leque, né, em relação ao Pitágoras. São momentos, né, missões de cada um para poder fazer um todo, né? E essa era uma lacuna que precisava muito ser preenchida. Depois Jesus veio universalizando tudo isso, clareou muito mais. Mas quando Sócrates, ele pautava muito a essência do tratamento com o outro, a preocupação com o outro. Ou seja, sai um pouquinho de você e vamos se preocupar com o próximo, que são irmãos de caminhada. Não dá para ser feliz sozinho, estão todos no mesmo barco. A sua felicidade depende da dele, que depende da dele, que depende da dele. Vamos começar a pautar os nossos conceitos, pensamentos, sentimentos dentro desse objetivo, dentro desse ponto, dentro desse foco, para as coisas ficarem mais suaves. Né? Ele veio trazer, pautar aí a sua vivência dentro de uma simplicidade muito grande, mas uma sabedoria, né? A busca pela sabedoria, o encontro com uma verdade metafísica. Esse momento de Sócrates foi um momento de síntese, eu diria, de tudo aquilo que Buda antes dele falou, que Krishna falou, que Hermes falou, tá no Bhagavad Gita muita coisa, né? E que num momento ele simplificou através do conhece-te a ti mesmo. Que na verdade é a atenção que nós temos que ter para olhar para nós mesmos, para nos fazer como sendo os agentes do nosso destino, para que nós sejamos os protagonistas do nosso destino. Esse foi um chamamento que Sócrates falou e nós trouxemos novamente para a doutrina espírita, exatamente parafraseando o que Sócrates disse do conhece a ti mesmo, e que nada mais é que essa reflexão e dessa valoração que nós temos que ter em nós mesmos. Porque nós vamos falar ainda um pouco mais disso, mas o nosso destino nós trazemos tanto pelo lado bom ou pelo lado ruim, grafado na nossa consciência, como nós já falamos várias vezes aqui. E a nossa consciência somos nós, seja pelo aquilo que nós temos de, vamos dizer assim, de divino ou ainda de imperfeito. Mas está grafado em nós, né, William? Está na nossa consciência. Está na nossa consciência. Que é importante, nosso tempo já terminou, mas até para complementar. É a resposta, Luiz, pelas perguntas que diariamente fazemos. Por que a angústia, o sofrimento, a tristeza, a amargura, a dor, os desencontros? Conheça-te a ti mesmo. As respostas estão aí. Vou fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco, não acredito, do nosso programa de hoje. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos falando da Grécia, né? Seus filhos ilustres, a sabedoria, o conhecimento, a essência dos ensinamentos que perduram aí até hoje. Ensinamentos esses que sabemos já vêm de milênios. Sabemos dessa arquitetura divina, né, com os momentos crísticos, mas juntamente com essa equipe, né, a gente tem vários espíritos de luz aí, iniciados, que fizeram parte desse projeto Terra, né, juntamente com o nosso Mestre Jesus. Falamos aí de Pitágoras, né, que deu essa grande contribuição, que foi um pré-socrático, Sócrates, né, passando essa essência, essa simplicidade, essa harmonia de pensamento, de sabedoria. E depois tivemos uma contribuição muito significativa, porque acreditamos, na verdade, a gente não teve relatos escritos de quase nenhum desses ensinamentos feitos por eles mesmos. Feito por eles mesmos, né? Pelos autores, não foi, né? E aí, Platão veio e já fez um pouco diferente, já registrou, né, esse conhecimento. Platão trouxe muitos conhecimentos de Sócrates, né? Era um discípulo de Sócrates, e conjugando aí a essência dos seus ensinamentos, sempre ali à procura do saber, de encontrar um porquê para pautar melhor, mais sutilmente a nossa jornada. E ensinamentos, Platão, como falamos, a essência, o foco de todos os ensinamentos é a evolução espiritual. Não tem outra. É a evolução espiritual. A evolução, a matéria, tudo que encontramos na parte material são instrumentos, né, para fazer esse trampolim. E vamos encontrar o que precisamos, né, o que são necessários para aquele nosso momento. Então, aonde estamos, o que temos, está tudo, não tem nada solto, está tudo dentro do seu devido lugar. Só precisamos saber utilizar para serem alavancas nessa nossa evolução. Então, todos esses ensinamentos eles vieram pautando isso, evoluir o espírito. Então, para evoluir o espírito, Platão, como já falamos aqui várias vezes, do mito da caverna, usando mais uma vez o mito para uma simbologia, né? É um papel de presente dentro de uma história para mostrar para nós, para mostrar para a humanidade quais são os defeitos, quais são a parte ruim que precisa ser, quais são, o que precisa ser eliminado, o que precisa ser extirpado, né? As impurezas que precisam ser dispersadas. Porque a nossa evolução vai se dar na medida que a gente for tirando, se afastando dessas impurezas. E no mito das cavernas, nos deixa bem claro que hoje nós estamos numa era num momento em que as correntes da matéria estão muito fortalecidas, né? Poucos conseguem se livrar, poucos conseguem decifrar o que é sombra, o que é realidade, né? O que é bom para o espírito, o que é bom para a matéria, o que é Deus e o que é Mamon, o que é César. E quando não tem o discernimento desse conhecimento, as coisas se perdem com uma facilidade muito grande. Precisamos sair dessa caverna, nos distanciar dessas sombras ilusórias, que a cada dia mais assola negativamente o coração da humanidade. As ilusões dos anseios humanos, dos desejos, como falamos, como Buda,
Siddhartha Gautama. Sim. Cuidado com as ilusões, com os desejos. Cuidado com o transitório. Ramatiz nos colocava muito bem isso. Né? Alertava, olha, presta atenção nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele esteve aqui para dizer para todos que isso aqui é uma escola, é um hospital, é para tratamento, aprendizado. Mas é transitório. Não se apegue a isso. Transcenda, volta a sua mente para o metafísico. Somos espírito, somos essência. Todo esse conhecimento, no final das contas, é para o nosso deleite e aperfeiçoamento. É para que nós, como já falamos no início desse encontro, para que nós consigamos a perfeição. Toda caminhada tem um objetivo principal, a nossa evolução e para a nossa perfeição plena, para que nós possamos sair desse estado que nós temos hoje, porque o estado que nós temos hoje, que ainda somos reencarnacionistas, não é o estado mais puro, porque quando nós estivermos na situação melhor, nem reencarnando estaremos, irmãos. Então, basta entender que o estado que nós temos hoje ainda é muito limitado. E se a matéria hoje afeta tanto os nossos sentidos, é porque ainda precisamos, nesse momento, ser testados. O Pai, o Deus, o Criador, não fez o mundo perfeito, o mundo completamente perfeito, porque senão nós viveríamos na perfeição constante. Nada aconteceria, nada mudaria. Ocioso, né? Porque nós seríamos ociosos, nada mudaria. Deus nos criou imperfeitos para que nós buscássemos a perfeição e para que nós fôssemos agentes da nossa própria felicidade, da nossa perfeição autoconhecida, e não pela perfeição de alguém que já produziu pronto, né? Ah, eu já fiz já está pronto. Não. Até porque nós sabemos que se nós fôssemos tão inteligentes, né, como nós somos, sempre teria alguma coisa que nos daria alguma insatisfação. Nós somos seres ainda insatisfeitos porque nós precisamos ainda chegar a uma claridade que ainda não é nossa. Ainda está em nós, mas nós não buscamos essa claridade em nós, né, William? Nós precisamos de buscar essa insatisfação em outros aspectos que não é na vida material. E está no divino. E os ensinamentos de Platão, quando ele nos elucidou, mostrou, né, trouxe esses conhecimentos, essa sabedoria do mundo ideal, do plano das ideias, que é o original, né, o espiritual. E que aqui temos uma cópia muito mal feita, ruim, né? O que ele diz é o seguinte: esse é o plano ideal. Não cabe aqui. Mas ele tem que ser o nosso ideal, ele tem que ser o nosso foco. Nós temos que seguir em direção a ele. Nós temos que saber que política no plano ideal é justiça. E olha o quanto isso está distorcido. Então ele vem nos lembrar que precisamos soltar essas amarras que nos prendem ainda aos conceitos e à vivência material. Esse é o objetivo, sair dessa caverna, dessa escuridão. Não é para que, mas Platão vivia no mundo ideal, que todos os políticos são ideais, que as pessoas... Esse é o foco, esse é o objetivo, é onde queremos chegar. Se perdermos esse ideal, se perdermos esse foco, vamos ficar à deriva. E aí, para onde vamos? Estou fazendo o quê? Não é? Comprei o iate. Para quê? Tu quer chegar aonde com ele? Não tenho, eu só quero ficar... Se não tem um foco, um objetivo, não tem sentido, não tem razão. Né? Fica muito solto, muito vazio. A continuidade não faz sentido. Por isso que é muito mais fácil as pessoas acreditarem que a vida termina no final dos anos percorridos, porque é mais confortável você entender que o que você viveu aqui acaba e você não tem trabalho, não tem maior trabalho, né? A coisa fica, né? Fica mais simples, né? Quando, na verdade, o trabalho continua.
E é muito mais fácil para nós porque a gente tem, de uma certa forma, a justiça sendo aplicada para quem trabalhou, quem fez a construção do seu legado interior. Você vai continuar daquele ponto para frente na próxima encarnação, no próximo encontro, né? Na vida. Porque se dormiu para a vida, se dormiu, vai ter um momento que vai acordar e vai vivenciar todo, até... Né? E nós tivemos uma pergunta se esses filósofos são precursores de Jesus. Como sempre pautamos e falamos, Kardec pauta isso dentro da Revista Espírita de 1868. Né? Fevereiro de 1868, ele pergunta aos coordenadores da codificação no plano espiritual, que auxiliaram ele, Santo Agostinho e outros. Quem são os Cristos, né? E ele responde que de tempos em tempos a humanidade recebe esses mensageiros crísticos, que são os espíritos que estão mais próximos, assim, se assim podemos dizer, do nosso Criador, que recebem diretamente deles essa mensagem. Como eles não podem mais encarnar, eles necessitam de uma categoria abaixo, seriam os anjos, que trazem essas mensagens crísticas. Jesus foi um deles, um anjo que trouxe uma mensagem crística de um arcanjo, que estaria mais próximo porque eles não podem mais encarnar no corpo material nem semimaterial. Jesus foi um desses, com uma elevação espiritual, e hoje com certeza já houve um up muito grande aí, já está em outra categoria. A velocidade é muito grande para quem já está. Né? E tivemos também outras mônadas espirituais, essência, que também tiveram esse mesmo momento crístico. Buda, Krishna, Lao Tse, me lembra aí, vários Cristos tivemos aí. Maomé teve um momento ali do anjo Gabriel recebendo as mensagens, né? Vários nós tivemos. Kardec, o Espírito da Verdade, que codificou ali para Kardec, que se a gente procurar lá na codificação, todas aquelas mensagens vindas, recebidas por Kardec, foram Sócrates, Platão... William, e inclusive... que fazem parte, né, Luiz, dessa arquitetura, né, desse auxiliam... Existe um planejamento, né, William? Existe, o Lego está sendo montado de uma forma bem organizada. Para Jesus chegar naquele momento e falar o que ele falou, e ele não só falou, ele exemplificou. Né? Ele, já naquele momento, ele já contava com alguns espíritos com algum tipo de esclarecimento, de conhecimento, uma equipe, né, que foram trazidos pelos filósofos. Esses filósofos que antecederam a ele prepararam um terreno, um solo mais ou menos fértil, né, onde aqueles ensinamentos, quando Jesus deixou, né, nos deixou e deixou os apóstolos para seguir, né, e ampliar esse conhecimento, porque antigamente não tinha internet, né, William? A coisa era o boca a boca, né? Se os apóstolos saíssem para divulgar, panfletar, né? A coisa não acontecia. Então, a partir do momento que esse nome Jesus, essa história de Jesus, foi contada, foi replicada para outros povos, e ali encontraram algumas pessoas mais ou menos sábias, mais ou menos conhecedoras de alguns desses conhecimentos que vieram de Hermes, que vieram de Pitágoras, que vieram de Buda. Nossa, lá de trás, à medida, né, que isso foi chegando ao ouvido desses homens, dessas pessoas, houve um corpo. Por isso que Jesus até hoje é conhecido. Não é, além da mensagem que ele nos trouxe, ele teve um fortificado em relação a pessoas que estavam preparadas para receber aquele ensinamento. Ela estava preparada para beber desse conhecimento e fortificar isso e repassar para outros, ou seja, para multiplicar. Porque se não fosse uma coisa verdadeira, ela ia morrer. As coisas morrem, as coisas param. Né? Esse conhecimento morreria. Mas não, ele se perpetuou. Né? E Jesus com a coordenação disso tudo. Uma coisa interessante, Luiz,
fica aí até um convite para os nossos amigos de casa. Se analisarmos e estudarmos todos esses ensinamentos, de todos eles, incluindo, né, agora, recente, século XVIII, Helena Blavatsky, se incluirmos vários filósofos aí que a gente sabe que tem um conceito bom, Ramatiz, o espírito de Ramatiz, toda a obra de Ramatiz, Chico Xavier, Emmanuel, né? Se estudarmos, analisarmos, a gente vai perceber nessas análises que a proximidade é muito grande. E todos eles falam a mesma coisa. Nós somos agentes do nosso destino. E será que são todos eles ou é o mesmo? O mesmo, claro, né? Reencarnações aí de uma mesma mônada espiritual, né? Ramatiz, Chico, Allan Kardec, Sócrates, Platão, Pitágoras. A gente pode até entrar na polêmica de ser igual o mesmo ou não, mas o mais importante mesmo, que eu diria, é a mensagem. É a mensagem. É fortificar que a mensagem de Jesus Cristo seja vinda por Buda, vinda por Krishna, vinda por Hermes, é a mesma. E ela se repete, como se fosse por ações repetidas para que nós acordemos para a realidade que nós somos espíritos, que nós somos seres transcendentais e que nós precisamos tomar atitude. Temos que ter a coragem de nos transformar nesse ser crístico que nós estamos sendo gradativamente convidados, nós estamos sendo convidados para essa missão, dessa conversão, dessa mutação, diria eu, desse ser ainda decaído na sua moral, em muitos aspectos ligados ao desejo, o desejo da materialidade, para esse ser transmutado, olhando com mais carinho, eu diria. Ninguém muda de uma hora para outra. Olhando por um pouquinho mais carinho para mudar esse comportamento que ainda está tão primitivo em 2017. Não só aqui no Brasil, mas na humanidade como um todo. E isso não é questão de, como nós já falamos, não é questão de conhecimento, de inteligência material. É falta de inteligência emocional. Falta de inteligência espiritual, né, William? Fé. Chegamos já ao final do nosso programa de hoje. Isso. Mas a gente não poderia deixar, né, Luiz, de hoje, amanhã, domingo de Páscoa, né? A gente sabe aí que o verdadeiro sentido, ele passa, né? Ele pula, igual o coelhinho, e não chega ao coração da humanidade. Temos o conceito aí da Páscoa judaica, da Páscoa cristã, mas a essência, o ensinamento é a libertação. Jesus, quando disse para os apóstolos, olha, convivemos aí durante muito tempo juntos, né? Desde o amanhecer até o anoitecer, juntos ali durante 3 anos, e ele disse, olha, mas está na hora de eu partir. Eu não vou continuar mais no mundo físico. Vou continuar com vocês, porém, em um outro plano. E esse é o momento para vocês exercitarem 2 situações muito boas. Primeiro é uma ascensão espiritual muito grande, porque vocês vão ter que exercitar o desapego, conhecer a libertação. É isso que a Páscoa veio nos alertar. Precisamos nos libertar de quê? Do físico, da matéria, do transitório, do ilusório. E voltarmos para quem somos, a nossa essência, que é divina, que é a espiritual. Algumas considerações finais, que eu acho que o nosso tempo já é isso aí. Finalizou. Um abraço para vocês. O que eu desejo é que todos vocês comecem essa trajetória, né? Basta, para chegar ao fim, começar o caminho. Eu acho que todos nós temos essa possibilidade, essa oportunidade. Só o início e o ritmo é que vai dar consistência a isso. Senão, qualquer escorregãozinho, qualquer deslizezinho vai sair. Lembramos que no próximo, não estaremos ao vivo no próximo sábado,
A equipe toda vai estar em uma missão. Estaremos em Pedro Leopoldo visitando os nossos amigos, em especial na Fazenda Modelo. E no outro, não sei qual é a data, o tema do programa será: os tempos são chegados. Os engenheiros siderais, que acabamos de falar, o terceiro milênio e a nova humanidade. Aguardamos vocês no outro sábado. Terminamos aqui, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Perguntas, dúvidas podem ser enviadas, que na primeira oportunidade iremos responder. Tenha uma boa semana, muita luz, paz, e que essa essência vinda dos ensinamentos desses nossos maiores aí, oriundos da Grécia, possa nos iluminar mais o coração e mente. Uma boa semana para todos, um abraço, fiquem em paz.